Eu acordei na UTI achando que tudo já tinha passado. Na minha cabeça, o pior tinha sido desmaiar. A correria. O susto. Eu ainda não entendia que aquilo tinha sido só o começo. Meu corpo estava pesado. Não era dor. Era fraqueza. Cada respiração parecia consciente demais. Como se eu tivesse que lembrar meu corpo de continuar funcionando. Uma enfermeira entrou, conferiu os monitores e sorriu de leve. Você está estável, ela disse. Estável. Essa palavra soou como vitória. Mas também como aviso. Porque ninguém usa estável quando tudo está resolvido. As horas passaram devagar, entre cochilos curtos e despertares confusos. Toda vez que eu abria os olhos, precisava me localizar de novo. Ver os aparelhos. Ouvir os bips. E lembrar. Eu quase não cheguei aqui. Em um desses momentos, o médico entrou no quarto. Não trouxe prancheta. Não trouxe pressa. Puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Esse gesto simples me deixou tenso. Médicos só sentam quando a conversa é importante. Lucas, ele começou. Agora que você está acordado, a gente precisa conversar com calma. Meu estômago gelou. Ele explicou que meu corpo tinha entrado em um quadro grave de forma silenciosa. Que o que parecia apenas um incômodo. Na verdade, era um processo acontecendo por dentro há algum tempo. Você chegou muito perto do limite, ele disse. Muito perto. Eu tentei perguntar exatamente do que. Mas ele levantou a mão de leve. Ainda não, disse. Antes, preciso que você entenda como isso evoluiu. E foi ali que ele começou a me explicar algo que eu nunca tinha ouvido antes. Que existem condições que não começam com dor intensa. Não derrubam a pessoa. Não dão sinais claros. Elas enganam. O corpo tenta compensar. A pessoa segue a rotina. Ignora. Até o momento em que não dá mais. Se você tivesse ido para casa naquela noite, ele disse, provavelmente não teria acordado. Essas palavras ficaram suspensas no ar, não como ameaça, mas como fato. Eu fechei os olhos por alguns segundos. Lembrei de mim mesmo horas antes. Andando. Falando. Achando que estava exagerando. E foi nesse momento que percebi algo que ninguém me tinha dito ainda. Dedo indicador apontando para a direita, eu não tinha ido ao hospital por causa da dor. Dedo indicador apontando para a direita, eu tinha ido porque algo em mim percebeu o perigo antes da minha cabeça. O médico se levantou. Você vai ficar mais alguns dias aqui, disse. Seu corpo precisa de tempo. E nós também. Tempo para quê? Eu ainda não sabia. E o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, eu já não estava mais na UTI. Fui transferido para um quarto comum. Mas nada ali parecia comum. Ainda estava monitorado. Ainda tinha fios. Ainda tinha horários rígidos. E, principalmente, ainda não tinha respostas. Os médicos entravam e saíam. Conversavam entre si. Olhavam exames. Digitavam muito. Mas falavam pouco comigo. Quando eu perguntava como estava meu quadro, as respostas vinham medidas. Estamos observando. Você está reagindo bem. Vamos repetir alguns exames. Repetir. Essa palavra começou a se repetir mais do que eu gostaria. Exame de sangue de manhã. Outro à tarde. Imagem. Monitoramento. E sempre a mesma sensação. Algo não fechava. Meu corpo estava melhor. A pressão no abdômen tinha diminuído. A respiração estava mais estável. Mas o clima nunca relaxava. Nenhum médico dizia: está tudo bem, você pode ficar tranquilo. E isso dizia tudo. Em uma das manhãs, acordei com uma sensação estranha. Não era dor. Era um cansaço profundo. Como se meu corpo estivesse cansado de lutar. A enfermeira percebeu antes de eu falar qualquer coisa. Olhou meus sinais. Olhou meu rosto. E fez algo que já tinha virado um padrão. Conferiu meu nome. Depois, conferiu o prontuário. Vou avisar o médico, ela disse. Sem explicar. Sem dramatizar. Mas saiu rápido. Minutos depois, o médico entrou acompanhado de outro profissional. Os dois ficaram de pé, ao lado da cama, olhando os dados. Um deles franziu a testa. O outro cruzou os braços. Conversaram baixo. Muito baixo. Eu tentei ouvir. Não consegui. Quando finalmente falaram comigo, foi de novo com cuidado. Lucas,
o médico disse. Seu corpo respondeu bem ao que fizemos até agora. Até agora. Mas ainda existe algo que precisamos entender melhor. Meu estômago apertou. Entender o que? Eu perguntei. Ele respirou fundo antes de responder. Por que isso aconteceu? Essa frase ficou ecoando. Por que isso aconteceu? Não era mais sobre tratar. Era sobre descobrir a causa. E aquilo me assustou mais do que qualquer sintoma físico. Porque tratar algo sem nome é uma coisa. Mas procurar a origem significa admitir que pode haver algo maior por trás. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei olhando para o teto, ouvindo os sons do hospital, pensando em cada decisão que tomei antes de ir para lá. Em quantas vezes ignorei sinais. Em quantas vezes empurrei o cansaço. Em quantas vezes escolhi depois. E foi ali que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Talvez o problema não tivesse começado naquele dia. Talvez meu corpo estivesse avisando há mais tempo. E eu não quis escutar. Na manhã seguinte, novos exames foram feitos. Dessa vez, mais específicos. O tipo de exame que demora. Que exige espera. Que não vem com resposta imediata. Quando o médico voltou ao quarto no fim da tarde, o rosto dele estava diferente. Não era preocupação. Era concentração. Ele sentou. De novo. E eu soube. Ainda não era o momento da resposta final. Mas eu estava mais perto dela do que nunca. E, pela primeira vez, eu tive certeza de uma coisa. Dedo indicador apontando para a direita, o que eu tive não foi um acaso. Dedo indicador apontando para a direita foi algo que estava crescendo em silêncio. E o pior é que, por pouco, continuaria invisível. O exame foi feito logo cedo. Não foi como os outros. Não foi rápido. Não foi tratado como rotina. Dessa vez, me levaram para outra ala do hospital. Mais silenciosa. Mais fechada. O técnico quase não falou comigo. Apenas explicou o necessário. Posicionou. Ajustou o equipamento. Enquanto o exame acontecia, eu fiquei olhando para o teto. Tentando controlar a respiração. Tentando não pensar. Mas era impossível. Porque, quando exames ficam mais específicos, é sinal de que alguém encontrou algo que não gostou. Quando terminou, o técnico saiu da sala sem dizer nada. Nenhum está tudo certo. Nenhum daqui a pouco você volta. Só silêncio. O tempo entre o exame e a volta para o quarto foi o mais longo de todos. Eu sentia meu corpo melhor. Mais estável. Mas minha cabeça estava em alerta total. Horas depois, o médico entrou. Sozinho. Não trouxe pressa. Não trouxe sorriso. Trouxe um papel dobrado na mão. Sentou na cadeira ao lado da cama. E ficou alguns segundos em silêncio. Esse silêncio foi mais pesado do que qualquer palavra. Lucas, ele disse por fim. A gente precisa conversar com bastante clareza agora. Meu coração acelerou. Ele explicou que o exame mostrou algo que não aparecia nos primeiros testes. Algo que só se revela quando o corpo já foi levado ao limite. Algo que, se não tivesse sido investigado naquele momento, continuaria escondido. Isso explica porque seu quadro piorou tão rápido, ele disse. E explica porque os sintomas não pareciam fazer sentido no começo. Eu tentei perguntar se era grave. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, disse algo que me fez engolir seco. É sério o suficiente para justificar tudo o que aconteceu com você. A sala pareceu menor. Ele continuou explicando, usando termos simples. Mas cada frase carregava peso. Disse que meu corpo vinha compensando um problema silencioso. Que eu estava funcionando no limite sem perceber. Que aquele incômodo leve era o último aviso antes da falha. Você não desmaiou por acaso, ele disse. Seu corpo entrou em colapso porque já não conseguia mais manter o equilíbrio. Eu senti um frio subir pela espinha. Pensei em todas as vezes que ignorei sinais. Em quantas vezes me orgulhei de aguentar. Em como eu tratei o cansaço como fraqueza. O médico dobrou o papel com cuidado. Ainda não vou te dar o nome exato disso, ele disse. Porque precisamos confirmar um último detalhe. Último detalhe. Mas o jeito que ele falou deixou claro. A direção já estava definida. Antes de sair, ele disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Se você tivesse esperado mais um dia para vir ao hospital, a conversa agora seria outra.
E então ele saiu. Sozinho. Sem drama. Sem alarde. Mas deixando um peso que eu nunca tinha sentido antes. Naquele momento, eu entendi algo que mudou tudo. Dedo indicador apontando para a direita não era só sobre o que eu tinha. Dedo indicador apontando para a direita era sobre o quanto eu tinha ignorado meu próprio corpo. E, pela primeira vez desde que acordei na UTI, eu tive medo de verdade. Não do hospital. Não dos exames. Mas do nome que aquele problema estava prestes a receber. O médico voltou no começo da noite. Dessa vez, não estava sozinho. Outro profissional entrou com ele. Mais velho. Postura firme. Olhar direto. Eles fecharam a porta. Esse detalhe simples fez meu estômago revirar. Quando médicos fecham a porta, não é para dar boas notícias rápidas. O médico principal começou a falar com calma. Sem rodeios. Sem pressa. Confirmamos o que suspeitávamos, ele disse. E agora a gente entende exatamente por que seu quadro evoluiu daquela forma. Ele explicou que o problema não começou naquele dia, nem naquela semana. Começou muito antes. Disse que meu corpo vinha funcionando em compensação, que sistemas estavam trabalhando além do normal para manter tudo em equilíbrio. E que, quando esse equilíbrio se rompe, o colapso vem rápido. Por isso os sintomas foram confusos, ele continuou. Leves no começo, difusos, difíceis de apontar. Pressão no abdômen. Respiração curta. Cansaço inexplicável. Nada gritava emergência. Mas tudo indicava que algo estava errado. Ele explicou que, quando cheguei ao hospital, meu corpo já estava no limite dessa compensação. Você entrou andando, ele disse. Mas já estava muito mais perto do colapso do que parecia. Foi ali que eu entendi por que tudo tinha acontecido tão rápido. Porque os exames iniciais não mostravam algo óbvio. E porque, de repente, tudo saiu do controle. O médico mais velho então falou pela primeira vez. Se você tivesse sido liberado naquela noite. Ele fez uma pausa curta. As chances de você voltar andando seriam mínimas. Essa frase me atravessou inteiro. Não foi dita para assustar. Foi dita como fato. Eles explicaram que o que eu tive é conhecido por enganar, por se esconder atrás de sintomas comuns, por se apresentar como algo simples. E que, muitas vezes, só é descoberto depois que já causou danos graves. Você teve sorte, o médico disse. Sorte de alguém ter desconfiado. Sorte de você ter vindo quando veio. Eu pensei no enfermeiro. Na pulseira. No nome conferido 2 vezes. Nada daquilo foi exagero. Foi percepção. O médico então explicou o que estava sendo feito. Tratamento contínuo. Monitoramento rigoroso. Mudanças que não seriam temporárias. Isso não termina com a alta, ele disse. Termina quando você mudar a forma como vive. Essa frase ficou ecoando. Porque, até ali, eu achava que o problema era um evento. Um susto isolado. Algo que acontecia e passava. Mas não. Era um limite que eu tinha ultrapassado sem perceber. Antes de sair, o médico disse algo que selou tudo. Na próxima conversa, vamos falar abertamente sobre o nome disso. Mas o mais importante você já sabe. Eu assenti. Eu sabia. Dedo indicador apontando para a direita, meu corpo não falhou de repente. Dedo indicador apontando para a direita, ele avisou. Dedo indicador apontando para a direita, eu é que não escutei. E agora, finalmente, alguém estava me dizendo a verdade inteira. O médico voltou na manhã seguinte. Dessa vez, sozinho. Ele não trouxe papéis. Não trouxe pressa. Trouxe uma calma firme, de quem sabe exatamente o que vai dizer. Sentou ao meu lado. Olhou direto para mim. Lucas, agora a gente pode falar abertamente. Meu coração acelerou. Mesmo depois de tudo, ouvir aquelas palavras ainda assustava. Ele começou explicando com simplicidade. Sem termos difíceis. Sem dramatizar. Disse que o problema não surgiu do nada. Que ele vinha se formando silenciosamente há muito tempo. Sem dor intensa. Sem sinais óbvios. Disse que meu corpo se adaptou. Compensou. Empurrou o limite. Até não conseguir mais. Quando você chegou ao hospital, ele explicou. Seu organismo já estava trabalhando no máximo há dias, talvez semanas. Eu pensei na rotina. No cansaço constante. Nas noites mal dormidas.
na pressão que eu tratava como normal. Ele continuou. Disse que aquele colapso repentino, a perda de força, a dificuldade de respirar, não foram o problema em si. Foram a consequência. A consequência de algo que estava acontecendo por dentro. Em silêncio. Então ele respirou fundo. Não por hesitação, mas por respeito ao momento. E disse, finalmente: Lucas, você teve uma apendicite aguda típica, que evoluiu para um quadro de infecção grave. A palavra apendicite demorou para fazer sentido. Na minha cabeça, apendicite era dor forte. Era alguém se contorcendo. Era emergência óbvia. Ele percebeu minha expressão. Na maioria das pessoas, sim, ele explicou. Mas em alguns casos, como o seu, ela se apresenta de forma silenciosa. Sem dor localizada. Sem sinais clássicos. Disse que meu apêndice estava inflamado há dias. Que a infecção começou a se espalhar. Que meu corpo tentou segurar. Até não conseguir mais. Quando você perdeu a consciência, ele disse. Era o início de uma sepse. Se tivesse ido embora naquela noite. Ele parou. Não precisou terminar a frase. Eu entendi. O enfermeiro conferiu meu nome 2 vezes. Porque algo não fechava. Porque os exames não batiam com alguém que estava bem. Porque o corpo estava dizendo a verdade. Mesmo quando os sintomas não gritavam. A cirurgia foi feita poucas horas depois do colapso. De emergência. No limite do tempo. Foi por pouco, o médico disse. Mas foi a tempo. Fiquei em silêncio. Não por medo, mas por consciência. Consciência de que eu quase ignorei tudo. Consciência de que tratei sinais como exagero. Consciência de que confundi resistência com saúde. Os dias seguintes foram de recuperação lenta. Dolorosa. Mas cheia de clareza. Hoje, olhando para trás, eu entendo algo que ninguém tinha me explicado antes. Dedo indicador apontando para a direita, nem toda emergência grita. Dedo indicador apontando para a direita, nem todo problema avisa com dor. Dedo indicador apontando para a direita às vezes, o corpo sussurra, até não conseguir mais. Eu entrei no hospital andando, achando que estava exagerando. Saí entendendo que ouvir o corpo não é fraqueza. É sobrevivência. E se você que está ouvindo isso agora sente algo estranho, mesmo que leve, mesmo que confuso, não ignore. Porque eu quase ignorei. E hoje eu sei exatamente o preço disso.